ficar atento no texto da Sagrada Escritura, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as alvas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a minha mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, gracioso e maravilhoso Pai, Tu és o Deus que fala ao nosso coração, o Deus que prescruta o nosso coração e nos conhece perfeitamente. E nessa noite, Senhor, nesse momento especialmente, eu rogo ao Senhor que o Senhor possa usar-me com graça, poder e misericórdia, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Vem nos edificar, Pai, vem falar conosco. É assim que nós Te oramos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre a onisciência e a onipresença de Deus. Este salmo, como já no início ele ilustra aqui, tem como autor Davi. E Davi vai trazer nesse salmo uma reflexão acerca de alguns atributos de Deus. Quando falamos de atributos, falamos de qualidades, características desse Deus Altíssimo. Pelo menos 4 atributos o salmista vai discorrer do versículo 1 ao versículo 24. Do versículo 1 ao versículo 6, Davi vai falar sobre a onisciência de Deus. Do versículo 7 ao versículo 12, na qual iremos trabalhar, Davi vai falar da onipresença do Senhor. Do versículo 13 ao 18, que em outro momento, se Deus assim permitir, estaremos pregando, Davi fala da onipotência de Deus, do poder de Deus acima de todas as coisas. E do versículo 19 ao 24, Davi vai falar da santidade de Deus. Mas nós iremos nos ater, porque nessa noite iremos refletir do versículo 1 ao versículo 12, e nos ater sobre os 2 atributos, da onisciência e da onipresença de Deus. Se fôssemos conceituar a onisciência de Deus, poderíamos dizer que Deus conhece todas as coisas, num ato simples e eterno. Eterno porque Deus conhece todas as coisas, do passado, do presente e também do futuro. E num ato simples porque Deus não vai conhecendo as coisas de forma divisível. Deus conhece num ato só. Deus, quando decretou todas as coisas, Ele já conhecia de antemão. Então podemos definir assim, que a onisciência de Deus é esse conhecimento, onde Deus conhece todas as coisas, num ato simples e eterno. E podemos ainda adicionar, dizendo que Deus conhece de forma plena. Não há nada que fuja do conhecimento do Senhor. Nada, nada mesmo. Vamos abrir aí, eu queria tomar como um texto aí, que também vai fundamentar esse conceito de Deus, da sua onisciência. 1 João capítulo 3, versículo 20, você pode acompanhar comigo.
1 João, capítulo 3, versículo 20, quando o apóstolo João, nessa carta, ele vai dizer que Deus sabe de todas as coisas. 1 João 3,20 vai dizer assim: pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração, porque Ele conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, ainda que o nosso coração esteja em conflito, porque muitas vezes nós nem nos conhecemos bem como pensamos que nos conhecemos, mas Deus prescruta o nosso coração e sabe todas as coisas. Então, sobre a onisciência, irmãos, podemos bem definir assim, que Deus conhece todas as coisas. Nada pode fugir do conhecimento de Deus. Nada pode fugir da sabedoria do Senhor. Em relação à onipresença, nós poderíamos conceituar a onipresença de Deus afirmando assim, que a onipresença significa dizer que Deus está presente em todo lugar. Não há nada que possa limitar ou impedir a presença de Deus. Deus está presente em todo lugar. E não há nada que possa impedir ou limitar essa presença gloriosa de Deus. Jeremias pode definir também muito bem isso. Eu queria também que você acompanhasse comigo e abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 23. Por favor, abra a sua Bíblia aí em Jeremias. Vamos hoje usar um pouco mais a Bíblia. Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Diz assim o texto da Sagrada Escritura, Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Acaso sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-á alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra? O profeta Jeremias faz algumas perguntas retóricas que com certeza já tem a resposta na ponta da língua. Será que alguém pode se esconder de Deus? Alguém pode se ocultar de Deus? É possível alguém se ocultar de Deus? Claro que não, porque Deus está presente em todo lugar. E Jeremias vai se utilizar dessa expressão para que nós entendamos como Deus está presente em todo lugar, dizendo assim: não encho eu os céus e a terra, diz assim o Senhor. Deus enche os céus e a terra, Deus é ilimitado, porque Ele está presente em todo lugar. Então, dentro da onipresença de Deus, irmãos, podemos dizer que nada pode limitar ou impedir a presença de Deus, porque Deus está em todo lugar. Nos 6 primeiros versículos que lemos, desse texto extraordinário da palavra de Deus, nessa oração que o salmista faz a Deus, que nos apresenta esses 4 atributos, que já falei, mas que vamos nos ater nesses 2, do versículo 1 ao versículo 6, Davi vai relatar um pouco mais sobre a onisciência de Deus. Quando no versículo 1 ele diz que Deus o sonda e o conhece. Senhor, Tu me sondas e me conheces. A expressão sondar aqui, que tem origem no hebraico, significa no contexto de cavar, de penetrar, de alcançar o mais profundo de alguma coisa. Esse era o entendimento de Davi. O Deus que é onisciente é o Deus que penetra, que cava, que alcança o mais profundo do ser dele. Ou seja, Davi entendia que Deus conhecia-o profundamente, que nada do salmista podia escapar desse conhecimento do Senhor. Esse conhecimento era tão profundo, mas tão profundo, irmãos, que Davi não poderia se ausentar de Deus. Davi entendia que Deus o conhecia muito melhor do que ele próprio.
Esse conhecimento de Deus o deixava atônito. Por isso que no versículo 6, Davi vai dizer assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Para conhecer alguém, alguma pessoa, falo no contexto do relacionamento humano, há um ditado popular que diz assim: para conhecer alguém é preciso comer 1 quilo de sal. Vocês já ouviram esse ditado? Ou seja, dentro desse jargão popular, desse ditado popular, é preciso tempo para conhecer alguém. É preciso muitas vezes convivência. O conhecimento sobre alguém, quando eu falo esse conhecimento sobre o caráter, a personalidade, as vontades de alguém, sobre o prisma humano, eu entendo que depende pelo menos de 2 situações: o tempo e também as ações daquela pessoa. Eu preciso estar perto daquela pessoa para conhecer como ela age, como são as ações dela, para que, de uma certa forma, tenhamos talvez apenas um conhecimento superficial. Porque muitas vezes convivemos com alguém, não sei se vocês já conviveram com alguém no trabalho, enfim, pessoas próximas, e muitas vezes a gente vai e diz: eu pensava que conhecia aquela pessoa. E passou o tempo e também vimos as ações daquela pessoa, mas em algum momento aquela pessoa disse ou fez alguma coisa que nos decepcionou, ou muitas vezes nos escandalizou. Porque o conhecimento humano depende de tempo, depende de observar as ações do próximo. Mas do prisma de Deus, não, irmãos. Do prisma de Deus, esse conhecimento será sempre profundo e perfeito. Deus não depende das respostas humanas. Deus não depende de tempo para nos conhecer. Deus nos conhece muito antes, na verdade, de termos nascido. O texto até vai trabalhar isso mais na frente, já quando fala da onipotência do Senhor, algo que não vamos trabalhar, mas diz que o Senhor já nos conhecia quando éramos entritecidos, criados, construídos no ventre materno. Deus nos conhece perfeitamente. Nada foge do conhecimento do Senhor. Aquilo que estamos pensando agora, Deus conhece. Ou posso até ampliar esse conhecimento de Deus, irmãos. Nos versículos 2, 3 e 4, Davi vai expressar esse conhecimento do cotidiano do salmista. Davi vai expressar: olha, o Senhor me conhece tanto, me esquadria tanto, que Ele conhece quando me assento, quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, conhece o meu deitar, o meu levantar. Deus me conhece perfeitamente. E ampliando ainda mais esse conhecimento, na parte B do versículo 2, ao que já li aqui, Davi diz que Deus conhece os nossos pensamentos. No versículo 4, Davi vai dizer que antes que uma palavra chegue à nossa língua, o Senhor já conhece toda, perfeitamente. Irmãos, o que é mais íntimo para nós? Talvez o mais íntimo para nós, na nossa construção de ser humano, são os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, ninguém prescruta, a não ser Deus. Ninguém prescruta. Você pode ter 40, 50 anos de casado, pode ter filhos, mas nem os filhos prescrutam o que os pais pensam, nem os pais prescrutam o que os filhos pensam, nem o marido prescruta o que a esposa pensa. Ninguém. Você pode trabalhar 20 anos numa pessoa na mesma sala, mas você não conhece os pensamentos do seu amigo, do seu colega de trabalho. Porque esse atributo é um atributo que só Deus tem. É chamado até de atributo incomunicável dentro da teologia. São atributos que Deus não comunica, assim como a onipresença, a onipotência. Outros atributos são comunicáveis ao ser humano. Posso exemplificar a santidade. Claro que Deus é santo, 100% santo, na sua plenitude, mas Ele comunica ao homem também, ao cristão. Comunica também a nós a justiça, a retidão, o amor, a bondade. São atributos que Deus tem, mas nos comunica.
mas esse atributo não, ele é incomunicável. Porque somente Deus prescruta perfeitamente o nosso coração, irmãos. Deus nos conhece perfeitamente. Por isso, diante desse conhecimento, isso nos leva a algumas implicações importantes para a nossa vida. Diante desse conhecimento de Deus, de conhecer o nosso íntimo, na qual nem a pessoa mais próxima nos conhece, nessa amplitude, Deus conhece, como disse o salmista aqui, antes que uma palavra venha à nossa boca, Deus já o conhece, toda, não é divisível, mas conhece plenamente, perfeitamente. Isso traz implicações para a nossa vida, irmãos. Implicações práticas. Posso citar uma delas. Diante desse conhecimento, diante desse Deus onisciente, que nos prescruta, que conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar, que nos esquadrinha perfeitamente, não há como não andar com verdade e autenticidade diante do Senhor. Não há. Devemos ser autênticos e verdadeiros diante de Deus, porque Ele nos conhece perfeitamente. Às vezes o ser humano é hipócrita, às vezes o ser humano é falso, às vezes estamos com vontade muitas vezes de falar algo, de bater em alguém, mas muitas vezes estamos com aquela cara de sorriso, muitas vezes fazendo aquilo que o nosso coração não está sentindo. Mas com Deus não há como, irmãos, porque Deus nos conhece. Com Deus não há máscara, não há teatro. Diante do Senhor temos que ser verdadeiros, autênticos, porque Ele nos conhece perfeitamente. O maior engano da vida, irmãos, é tentar enganar a Deus, é viver uma vida dúbia, uma vida que muitas vezes aparentemente é aquilo que na verdade não é. Temos que ser verdadeiros até com os nossos pecados, quando erramos, quando pecamos, até porque Deus nunca prometeu que seremos perfeitos. O melhor caminho é se achegar a Deus e pedir perdão, é ser autêntico diante do Senhor, não é fazer aquela capa que os religiosos da época de Jesus faziam, os fariseus, que eram insistentemente combatidos por Jesus, chamados de hipócritas, fariseus, porque queriam mostrar aquilo que não eram. Deus se agrada muito mais de um pecador arrependido do que um santo, na verdade, um santo entre aspas, que não é santo coisa nenhuma, só tem a capa. E aí eu tomo como exemplo aquela parábola que Jesus contou lá do fariseu e do publicano. Lá na parábola, que está em Lucas, Jesus conta dizendo que 2 homens se achegaram ao templo, um fariseu e um publicano. O fariseu orou assim: Deus, eu não sou como esse pecador, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, enfim, enumerou diversos conceitos de que ele fazia diante do Senhor. E o publicano, Jesus relata na parábola que não ousava nem levantar a cabeça para os céus, batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E a lição que Jesus tira, que extrai dessa parábola, é que Deus se agradou da oração do publicano, de alguém que foi verdadeiro diante do Senhor, de alguém que chegou e disse: Senhor, eu sou um pecador, não valho nada, mas tem misericórdia de mim, porque eu confio na tua graça, na tua misericórdia. A primeira implicação, irmãos, diante da onisciência do Senhor é essa: se Deus nos conhece, esquadrinha-nos tão perfeitamente diante desse atributo que Ele tem, não há como fugir a não ser dessa atitude de ser autêntico diante do Senhor, de ser verdadeiro diante de Deus.
numa outra implicação, e essa de uma forma bem positiva, irmãos. Se Deus conhece os nossos pensamentos, sabe aquilo que está no nosso coração, como ele diz aqui na Escritura, que antes que uma palavra chegue à nossa língua, à nossa boca, ele já a conhece. Nós podemos orar em silêncio, irmãos, nos momentos mais reclusos do nosso momento, daquele tempo que temos com Deus, e entender que Deus ouve a nossa oração. Talvez há momentos que você está se sentindo sozinho, que não tem nem forças para balbuciar, falar palavras, mas sabe que no seu coração, se você ora, saiba que Deus prescruta o teu coração, prescruta a tua oração, Ele ouve a tua oração, Ele conhece das tuas necessidades, Ele conhece o que você está passando. Não precisa muitas vezes gritar em oração, levantar voz alta para que o vizinho da sua casa, do seu apartamento escute, não. Em silêncio Deus escuta a tua oração. Não estou dizendo que não devemos também orar, irmãos, falando, não é isso. Mas estou dizendo que se Deus conhece os nossos pensamentos, conhece aquilo que está no nosso coração, se antes que uma palavra venha à nossa boca, nós podemos orar interiormente, podemos expor como vai a nossa vida, as nossas lutas, os nossos dilemas, os nossos fracassos, os nossos problemas, as adversidades que temos passado. Podemos colocar diante do Senhor em silêncio, como também podemos adorar a Deus. Quantas vezes eu me pego dirigindo e adoro a Deus em silêncio, falando com Deus, adorando ao Senhor. Então tem essas implicações, irmãos, que podemos tirar da onisciência do Senhor. Primeiro, ser verdadeiro diante de Deus, autêntico, porque diante do Senhor não cabe hipocrisia, não cabe nenhum teatro, nenhuma máscara diante do Senhor. Mas também, irmãos, como uma outra implicação, se Deus conhece aquilo que passa no nosso coração, podemos orar em silêncio e ter a plena certeza que Deus ouve a nossa oração. Amém? No versículo 5, o salmista, ele reconhece que esse conhecimento de Deus sobre ele era tão intenso, que colocava limites sobre as suas ações, a fim de guiá-lo. O salmista diz assim: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos. O salmista entendia que esse conhecimento de Deus era tão forte diante dele, tão intenso, que o colocava limites na sua vida. Que esse atributo de Deus também ponha limites na nossa vida. Muitas vezes contra atitudes pecaminosas, em saber que Deus conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, sabe o que está passando no nosso interior, deve colocar limites, deve nos guiar para uma vida que o agrade, deve nos cercar. Esse conhecimento de Deus deve nos cercar de tal forma que a nossa vida deve ser uma vida guiada por esse conhecimento do Senhor. Dos versículos 7 ao 12, irmãos, o salmista agora vem declarar a onipresença de Deus. Ou seja, de uma certa forma, o salmista está dizendo que é inútil se esconder da presença do Senhor. Por isso que ele vai trazer duas perguntas retóricas no versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O salmista vem declarar que não há lugar no universo, terra ou mar, céu ou inferno, porque o texto diz aqui no versículo 11: se digo às trevas, ou melhor, no versículo 8, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo. A palavra aqui para profundo abismo é Sheol no hebraico, que significa sepultura, como também inferno. Ou seja, o salmista entendia que
seja no céu ou no inferno, ninguém pode fugir da presença de Deus. Alguns podem levantar a grande questão: mas Deus também está no inferno, irmãos? O que é que os irmãos acham? É evidente que sim, porque se eu estou dizendo que nada pode fugir da presença do Senhor, até no inferno Deus está também, irmãos. Mas é claro, é que eu quero abrir um entendimento que a presença de Deus muitas vezes vai depender da sua ação. Ou seja, Deus muitas vezes está presente para abençoar. Deus muitas vezes está presente para sustentar, como no universo, a presença de Deus no universo sustenta o universo. No inferno nós podemos dizer que Deus está lá para aplicar a sua ira, para exercer a sua justiça contra todos aqueles que se rebelaram contra Deus, que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e mesmo assim se mantiveram com a dureza de coração. O salmista vem declarar, irmãos, que não há lugar que Deus não possa estar, como também não há ninguém que possa fugir da presença de Deus. Davi tinha o reconhecimento da presença da pessoa de Deus em todo lugar. É tanto que ele vai trazer essa série de contrastes aqui do versículo 8 em diante. Se subo aos céus, lá estais. Se faço a minha cama no Sheol, no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as águas da alvorada e me deteno nos confins dos mares, ainda assim haverá de me guiar a mão, a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz, contrastes, ao redor de mim se fará noite. Davi usou uma série de contrastes aqui, irmãos, para demonstrar a presença de Deus em todo lugar e a inutilidade humana de fugir da presença de Deus. Não se foge da presença de Deus. Por mais que alguém diga, eu não quero saber de Deus, mas um dia ele estará na presença de Deus. Ou posso dizer que ele está na presença de Deus já, mas quando digo estará na presença de Deus, para ouvir a justiça de Deus, porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Mesmo aqueles que rejeitam, um dia reconhecerão que Jesus é o Senhor, mesmo que não adiante mais, porque haverá um momento na história, irmãos, que Deus colocará um ponto final. E essa história continuará, mas não no contexto que vivemos hoje. Haverá um momento que Jesus voltará, a parousia acontecerá, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nesse grande dia, irmãos, Jesus revela em Mateus 24 e 25 que Ele separará os seus, os escolhidos daqueles que foram rejeitados, ou posso dizer que rejeitaram na verdade o Senhor, que endureceram o seu coração para o Senhor. Se tomamos por base alguns textos da Escritura, nós vamos entender muito bem o que falei aqui, em Deus está presente em todo lugar, mas exercendo a sua função distintamente. No Salmo 16, versículo 11, não precisa abrir, o texto vai falar que Jesus está lá para abençoar o povo de Israel. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, o texto da Escritura Sagrada vai falar que Jesus, como Criador de todas as coisas, está também sustentando todo o universo. E há um texto de Amós, capítulo 9, versículo do 1 ao 4, que vai demonstrar de uma certa forma a justiça de Deus, onde o povo de Israel estava sendo extremamente castigado pela dureza, pela dura serviço com que muitas vezes ouviu a voz do Senhor e mesmo assim não recebeu essa palavra. A doutrina da onipresença de Deus, irmãos, também combate frontalmente uma heresia que vez por outra escutamos aí.
ou até vezes por outras, sem entendermos ela, muitas vezes proclamamos. Essa heresia é o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é entender que Deus criou todas as coisas, criou o universo, mas deixou esse universo. É como se que Deus deu um passo para trás e deixou o universo correndo agora sobre o curso natural dele. Ilustrando melhor, é como na figura de um relojoeiro. Alguém que confecciona um relógio e agora deixa aquele relógio funcionando automaticamente por ele. Não interfere mais no relógio. Para os deístas, entendem que Deus criou o universo, mas não está mais presente nele. Se ausentou dele, deixou ele correr ao curso natural. Mas nós não cremos assim, irmãos. Nós cremos que Deus criou o universo e está presente nele, interagindo com ele. Deus é um Deus pessoal e imanente, que interage conosco, que responde orações, que intervém na sua criação. Deus é um Deus presente. Deus não é um Deus que não interfere mais, muito pelo contrário. É um Deus que intervém na sua criação e na nossa vida. E essa era a confiança do salmista Davi. No versículo 10, Davi expressa essa confiança que tinha nesse Deus, que é onipresente, que haveria de guiá-lo com a sua mão, com a sua destra e iria sustentá-lo. Davi entendia, irmãos, que a presença de Deus é quem guiava a Deus, que a presença de Deus é quem sustentava ele. E assim devemos também confiar que Deus está presente na nossa vida. Deus não nos criou e se ausentou não. Deus ainda continua no barco. Deus está presente ouvindo e respondendo orações. Amém, irmãos? Eu queria concluir essa mensagem extraindo pelo menos 4 lições, de forma bem prática, sobre a onisciência e a onipresença de Deus. 2 atributos que são incomunicáveis, mas que estão presentes na nossa vida, interagindo conosco. Esse conhecimento pleno de Deus e essa presença marcante de Deus na nossa vida. A primeira lição é que saber que Deus me conhece perfeitamente, eu posso personalizar isso. Você pode personalizar isso. Saber que Deus me conhece perfeitamente deve fazer-me avaliar aquilo que tem movido o meu coração. Se eu sei que Deus me conhece fazer uma autoanálise, eu tenho que, de uma certa forma, ver como vai o meu coração. Quais são as intenções do meu coração? O que tem movido o meu coração? Se Deus nos conhece, se nada foge desse conhecimento de Deus, precisamos fazer essa autoanálise. E também entender que nesse conhecimento de Deus, nesse prescrutar de Deus em nós, avaliando, nesse caso, as nossas motivações, devemos corrigir muitas atitudes. De forma muito prática, irmãos, devemos entender que esse conhecimento de Deus não é um conhecimento teológico simplesmente. Esse entender que Deus nos conhece perfeitamente, que Deus é onisciente, deve nos fazer corrigir atitudes. Se Deus conhece como vai a minha vida, não há como viver como eu estou muitas vezes vivendo, pensando, nutrindo no nosso coração coisas que não valem a pena, pecados. Eu preciso corrigir a minha vida, atitudes que não agradam a Deus, diante desse conhecimento sobrenatural de Deus sobre a minha vida, sobre o meu deitar, o meu levantar, sobre a minha rotina, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas palavras. Uma segunda lição, irmãos: saber que Deus me conhece plenamente deve me fazer descansar nele. Esse conhecimento de Deus sobre as nossas vidas deve servir de bálsamo para nós, porque se Deus conhece o que eu estou passando,
muitas vezes lutas interiores, que não comento com ninguém, eu tenho que entender que Ele vai cuidar de mim, porque o nosso Deus não é omisso. O nosso Deus é um Deus que prescruta, mas que age. Devemos confiar no amor de Deus. Se Deus me conhece, eu tenho que descansar nele, porque Ele vai cuidar das minhas necessidades. Uma terceira e penúltima lição está agora relacionada à onipresença do Senhor. Saber que Deus está presente em minha vida, em todo lugar, deve me conduzir também à santidade. Nós não podemos nos esconder dos olhos do Senhor. Lá em Provérbios, o sábio diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ninguém foge dos olhos do Senhor. Eu posso fugir dos olhos do meu líder, da minha empresa, da minha liderança. Eu posso fugir dos olhos do meu cônjuge. Os filhos pensam que podem fugir dos olhos dos pais, mas de Deus, quem pode fugir, irmãos? Como diz o salmista, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei? Quem pode se ausentar da presença do Senhor? Que a onipresença de Deus nos conduz à santidade, a uma vida que agrade ao Senhor. E por fim, irmãos, saber que Deus está presente em todo lugar também deve trazer paz à nossa alma, ao nosso coração. Porque se Deus está em todo lugar, está presente em todo lugar, eu posso entender que todos os dias da minha vida estão cercados pela presença do Senhor. Jesus, ao final do seu ministério, ele disse, Mateus capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus sendo Deus, sendo também onipresente, Ele estará conosco todos os dias, irmãos. Então podemos também descansar nessa promessa, nessa verdade, desse atributo do Senhor, da onipresença dele. Amém, irmãos? Possamos assim firmar esse entendimento na onisciência e na onipresença de Deus, entender que isso traz para nós uma responsabilidade de caminhar melhor na jornada cristã, mas também traz descanso para a nossa alma, porque saber que Deus nos conhece, saber que Ele conhece as nossas necessidades, que Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Queria convidar o irmão Roberto a solar, por favor. Queria fazer uma oração encerrando o nosso culto. Queria convidar você, diante dessa verdade, Salmo 139, onde o salmista, nessa linda, extraordinária oração, externou dois atributos do Senhor, que esses atributos de Deus possam firmar a nossa fé. Irmãos, nós conhecemos mais a Deus quando conhecemos das características de Deus. Conhecer que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, santo. Conhecer que o nosso Deus é justo, é bondoso, é misericordioso em atributos, irá nos fazer ter mais intimidade com o Senhor. Essas verdades devem estar encravadas no nosso coração, para que a cada momento, irmãos, possamos firmar a nossa fé nesse Deus tão tremendo, tão maravilhoso. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, soberano é o Senhor, que criou os céus e a terra. O Deus que é único, ilimitado, invisível, mas real. O Deus que é onipresente, onisciente e onipotente.
o Deus que tem todo o poder em suas mãos, o Deus que nos conhece perfeitamente, o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar. Oh Senhor, como é bom ter essa verdade revelada para nós. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está em todo lugar, que nada pode impedir a Tua presença, Senhor. Porque bem sabemos que, mesmo quando pensamos que estamos sozinhos, a verdade é que não estamos. O Senhor está conosco, o Senhor está presente, o Senhor está nos cercando. Como uma ave cuida dos seus, assim é o nosso Deus. Como o pastor cuida das suas ovelhas, assim é o nosso Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Como é bom, Pai, saber que as nossas lutas são também as tuas lutas. Que o Senhor receba a nossa gratidão. Que essas verdades permaneçam no nosso coração. Possamos viver uma vida em santidade, Senhor, em adoração, firmados em Ti, Senhor Jesus. É assim que nós te oramos. Em nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém.